Seja bem-vindo à Crise dos 20, uma fase onde ninguém sabe o que está fazendo, mas está todo mundo tentando descobrir. Eu sou Raíssa, uma das hosts desse podcast, e seja realmente muito bem-vindo. Hoje nós temos um convidado ilustre, eu e Larissa, a nossa co-host, vamos entrevistar ele hoje para poder tirar algumas dúvidas em relação à questão de crise geracional mesmo, que é uma pessoa que tem contato com várias faixas etárias e que pode trazer informações muito edificantes para a gente. Então, gostaria de dar as boas-vindas para o Dr. Otávio Rocha, que ele é vice-prefeito de Montes Claros, advogado, professor universitário e ex-procurador-geral. Muito prazer estar aqui presente com você. Muito obrigada por ter aceitado esse nosso convite. Esse episódio é mais você que vai falar do que a gente tem mais a aprender do que poder falar, né? Então, é isso. Seja muito bem-vindo e vamos lá. Eu que agradeço o convite. Estamos à disposição aqui para manter um bate-papo interessante sobre gerações diferentes, né? Eu tenho mais de 20 um pouquinho. Eu sou Larissa e vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta que eu queria fazer é quando você estava na sua fase dos 20 anos, qual foi a decisão assim, que você tomou, que virou a chave e que você acha que foi importante para te trazer aonde você está? Uma decisão, um start que você teve ali durante os 20 anos e que te trouxe aqui. Você entendeu que você precisava se movimentar, que você precisava seguir, que você entendeu que seu dom era a carreira política? Bom, eu vou responder essa pergunta de forma muito sincera, verdadeira, e realmente tenho os meus... Quando eu tinha 20 anos, eu tomei uma decisão muito importante, fundamental na minha vida de hoje. Muita gente não valoriza essa decisão, conta muitas vezes com a sorte, mas nos meus 20 anos, eu escolhi a companheira da minha vida, a minha esposa. Eu tinha... Não foi a data do casamento, mas eu comecei a namorar com a minha esposa dos 19 para os 20 anos. Estou com ela até hoje. E certamente, se você perguntar para a maioria dos homens de sucesso, qual a decisão mais importante que você pode ter para uma vida de sucesso? Eu penso que a primeira dessas, talvez sem sombra de dúvida, a decisão mais importante é com quem você vai passar o resto dos seus dias, da sua vida. Então, às vezes não dá certo, claro. Mas escolher o seu parceiro na vida é a decisão mais importante, porque uma boa esposa, um bom marido, isso diz muito do seu sucesso profissional, do seu sucesso pessoal. E apesar das pessoas às vezes imaginarem que isso depende de fatores diversos, esse primeiro passo é a base mais importante para a felicidade. Porque, olha, dinheiro, fama, sucesso, nada disso é importante. E tudo é importante, né? Mas é importante em que sentido? Se você conseguir ter uma vida feliz, você é uma pessoa de sucesso, né? Às vezes pessoas multimilionárias, pessoas de muito sucesso, acabam o quê? Com a vida triste, acabam com a vida de frustrações. Às vezes você vai encontrar um casalzinho lá, pobre, mas unido, com a família constituída
bacana, com filhos trabalhadores, honestos, e vão ser felizes e realizados. Então, a primeira decisão, e nos meus 20 anos, a decisão que marcou a minha vida, espero que até o fim com o meu ou da esposa, né? Uma coisa a gente não foge, que é a inevitabilidade da morte, né? Mas espero que seja para sempre. Tem sido até hoje. Eu estou com 45, então já são 25 anos. Eu casei um pouquinho depois, mas essa escolha foi fundamental para a minha tranquilidade, para o meu sucesso, para a vida que eu queria ter. Se nada adianta ter sucesso e não ter com quem compartilhar, né? É muito importante escolher a pessoa que vai estar ali do seu lado para te apoiar e para estar com você. Nas fases boas e ruins, né? Porque é a pessoa que vai te ver no seu momento mais alegre até no seu momento mais vulnerável. Olha, eu vejo com muita tranquilidade. Olha, tem gente que é feliz de uma maneira diferente, mas o comum na nossa sociedade, porque a gente tem de respeitar quem pensa diferente, mas o ideal imaginário é construir uma vida a dois. Essa é a sociedade que nós temos. É possível que seja feita outra, que se imagine... Sim, mas a nossa sociedade é uma sociedade que se idealiza. O sonho não é uma projeção de futuro. A projeção de futuro é uma projeção a dois. Então, você tem uma pessoa que não te acompanha, uma pessoa que te atrapalha. Assim, minha esposa é médica, eu sou advogado, eu desde cedo trabalho, habitualmente de manhã, de tarde e à noite. E ela também. E minha esposa é pediatra. Às vezes toca o telefone 3 horas da manhã. E você tem de... Pô, tá ligando pra cá 3 horas da manhã, sabe o que eu penso? Não. Tá ligando pra cá porque é uma mãe que tá preocupada com o filho, que tá doente e precisa de um médico. E confia nela. Então eu tenho de entender. Falou assim, olha, quando meus filhos estão doentes, é a coisa que mais me desestrutura. Aí eu penso, queria que alguém atendesse o telefone se eu precisasse. Felizmente, a médica lá de casa ajuda a resolver. Já facilita um pouco o processo. Mas essa decisão facilita muito a vida, sabe? Então, assim, minha esposa nunca foi se queixar. Você vai viajar a trabalho? Eu falei, vou. Imagina se... Porque tem esposa que... Não, você não vai viajar. Tenho amigos que falam, olha, eu não posso dormir fora de casa. Eu falei, como? Você vai fazer uma audiência, vai no tribunal? Não, eu tenho que voltar, não dá. Então, isso é um limitador do sucesso profissional. Sim, sim. Então, a pessoa... Viver um ambiente conflituoso em casa atrapalha... Não tem estrutura que suporte isso. Então, essa é uma decisão que facilita muito a sua vida. Escolher. Né? Não adianta a gente achar que vai achar aleatoriamente na rua também. Você tem de olhar a pessoa, né? Então, essa pessoa é a que dá certo comigo. Não estou dizendo que isso eu não sou melhor do que ninguém, eu não estou pregando nada, eu estou dizendo a minha experiência. Deu certo. Espero que dê certo sempre. Sim, depois, se amanhã ou depois ela cansar de mim também, faz parte, não é assim. Mas é uma escolha fundamental para o sucesso. E o sucesso é você ser uma pessoa feliz. Isso é o que é o sucesso. Na minha opinião, né? Acho que acredito importante. Eu concordo bastante. Em questão, como a gente está falando de relacionamentos, tem a questão, né, do relacionamento amoroso, que é importante se envolver com uma pessoa que realmente vai estar ali para você, que vai entender todos os aspectos da sua vida. Obviamente que vão ser áreas conflitantes, mas eu queria ir para outro lado também e te perguntar um relacionamento que você teve que foi ter presente na sua vida Humberto Souto.
nosso saudoso antigo prefeito. Ele foi uma pessoa de muita experiência, fez muita coisa por Montes Claros e acredito que você e Guilherme atualmente estão fazendo muita diferença também, tendo ele como modelo. Eu gostaria de saber de você um conselho que ele te deu, que mudou a sua vida, assim, que te levou para um lugar diferente e que, se você passasse, poderia mudar também para os jovens de hoje em dia. Bom, Humberto era a minha relação com ele era uma relação pessoal, quase familiar. E era de ambos, a minha para com ele, a dele comigo. Era uma relação diferente, né? Porque um contorno assim, eu sempre tive amigos mais velhos. Por quê? Bom, sempre me relacionei com pessoas mais velhas. E nós somos a soma de tudo, de todas as nossas experiências. Familiar, amigo. Escolha bem seus amigos. Escolha bem seus amigos. Isso é outro fator que ande com pessoas que pensam como você. Isso é fundamental. E Humberto era isso. Então eu fui advogado do Humberto, fui amigo dele, ele era amigo, ele tinha a mesma idade do meu pai, tinha convivência familiar. A gente sempre acreditou no Humberto, porque o Humberto era uma pessoa que pensava como a gente. E eu fui trabalhar com o Humberto. E uma das coisas importantes, assim, Humberto tinha uma formação política que quase ninguém tinha. Era um homem de experiência, uma experiência muito grande, um homem viajado. E Humberto representou o Brasil na Comissão de Relações Exteriores muitas vezes. Ele nem falava, mas só na Assembleia da ONU, Humberto foi representando o Congresso Nacional, se não me engano, mais de 6 vezes, 8 vezes. Então, Humberto foi na China, quando tinha as chamadas zonas econômicas especiais, que é esse modelo que a China depois replicou, esse modelo econômico, um modelo de fechado politicamente, mas de uma certa liberdade econômica. Humberto foi nesses primeiros modelos, era um homem vivido. E vendo tudo isso, uma das coisas importantes, porque está na administração pública, quem está na administração pública, vamos colocar, olha, 90% das pessoas que vão para a administração pública, ainda que tenham anseios pessoais, e todos têm os anseios pessoais, essa pessoa quer transformar a vida do outro. Então, por mais que sim, as pessoas querem participar do processo, elas desejam participar do processo para melhorar a vida das pessoas. Será que a gente imagina que tem algum político que quer fazer o mal pelo mal? Não, a maioria, ainda que se corrompa, que possa se corromper, a maioria quer fazer o bem. E Humberto era muito cauteloso, porque quando você está na administração pública, quando você pode tomar decisões, você não pode confundir isso com a simples vontade de atender o outro. Eu tenho poder, né? Eu estou num órgão público, eu tenho poder político, eu posso fazer algo. Então você fica tentado a agradar as pessoas, conceder. É muito ruim. E você falar não é difícil. Imagina, você administra uma cidade, você tem um orçamento, um cofre de dinheiro público, uma pessoa vai lá e te pede. Não é seu. Qual que é a tendência? Toma. E toma, todo sim é um falso afago. E Humberto, ele tinha muito isso. Olha, o bom administrador, ele fala mais não do que sim.
ainda que esse não gere uma insatisfação, fala não. Pode falar o não. Se você acreditar no não, fale o não, ainda que ele falou, não vou fazer. E é melhor não enrolar. Talvez, não dá. Isso não dá para fazer. Mas isso causa, às vezes, um problema, né? E aí vai um pouco de uma questão cultural. Quem estuda um pouco da antropologia, da história nacional, né? Tem livros interessantes, né? Casa Grande Senzala, o Buarque de Holanda, e depois, né? Darcy, e na formação nacional tem uma situação interessante. Eles caracterizam, primeiro começam, a gente cria a falsa impressão de que a nossa sociedade é uma sociedade harmônica e não tem conflito. Não é verdade, né? Você lê Casa Grande Senzala, fala, olha, tem um conflito, tem uma tensão, não é um acordo de dominação, a formação do Estado Nacional, a formação da nossa sociedade é uma formação violenta. E depois cria-se a ideia do chamado homem cordial, que aí muitos sem ler vão falar, um homem amigo, não é isso. O homem cordial é aquele que trata o público como uma relação privada. Ele se apropria, isso é meu, para os meus amigos eu dou. Então, Humberto era um homem verdadeiramente republicano. Ele falou assim, olha, é importante falar não, é importante entender que isso aqui é de todos e não de uns. Porque vai ter o amigo, o parente, que quer ajuda, que quer, né? É fácil falar sim, mas o não é mais importante, porque é o não que estabelece o limite do verdadeiro direcionamento que a coisa pública tem de dar. Acho que se eu pudesse dizer uma das características mais marcantes do Humberto, homem público, porque do homem na vida privada, na intimidade, assim, da amizade, da família, ele era uma pessoa fantástica. Mas como homem público, a coragem de dizer não e acreditar nas suas convicções, sendo verdadeiro. Isso é muito importante porque ele sabia reconhecer as prioridades, né? Às vezes o que alguém que você gosta ou que alguém que está pedindo mais, ali um sim seu, não é a prioridade. O que a cidade precisa, o que a população precisa, às vezes não é aquilo. Então ele sabia reconhecer as prioridades, né? E isso talvez é o que legal. a pessoa esteja pedindo também pode ser só para algum tipo de satisfação momentânea, que no futuro também, se for dar demais, depois acaba, ainda mais na sociedade que a gente vive hoje, em que todas as informações são disseminadas com mais facilidade, acaba que todo mundo vai realmente tacar o pau ali, né? Tipo, falar mal assim, não, mas ele fez tal coisa, ele deu para tal pessoa, deu para tal, e agora? Não tem mais nada pra ninguém, o que é que faz? Aí realmente, tipo, pode parecer um bom moço ali no começo, mas depois as pessoas já vão virar contra, né? Então realmente administrar. Administrar é uma arte, né? De entender pessoas. Depois você vai perceber que administrar tem gente preocupada, acho que o podcast é sobre a crise dos 20, né? Vocês estão aqui e quem nascia, vamos lá, no século XVI, ele tinha uma convicção de que ele podia morrer a qualquer momento, porque a saúde era uma lástima, né? Que ele não tinha tanta estrutura, mas o filho do ferreiro nasceu e ele sabia que ele poderia ser filho do ferreiro e o filho dele podia ser ferreiro, que a sociedade era uma sociedade que não se alterava assim. Então você tem uma ansiedade hoje, o que será do futuro? E a inteligência artificial,
né? A tecnologia ela está chegando num nível. O que vai ser do futuro? Não sei. Não adianta eu me preocupar com a inteligência artificial? Não. O que me preocupa é a inteligência humana, porque eu sei que o mundo é das pessoas e dos humanos e continuará a sê-lo. Mas tudo se resume às relações humanas. Então, qualquer empresa, qualquer prefeitura, qualquer governo é administrar gente. Aliás, na sala de aula deve ser assim, né? Hoje, cada vez mais difícil. Vamos fazer uma festa? Ah, será que vamos fazer uma festa? Ah, vamos fazer. Aí, qual festa que é? É um churrasco? Não é um churrasco. É uma festa... A cerveja. Você imagina, numa festa, vocês devem... Qual cerveja que nós vamos comprar? Nem isso vira consenso. É uma sociedade do conflito, da discussão. Porque isso é próprio. Nós vivemos um mundo de muita informação, de muita alteração, né? E essa geração dos 20, né? A geração Z, né? Então, colegas seus que falam que não gosta do termo. Mas é uma geração que a gente precisa conversar um pouco sobre ela. Primeiro, que ela está sendo um pouco injustiçada. Esse é um fato que deve preocupar vocês. Em 2030, 25% da população do planeta será da geração Z. 97 a 2012, se não me engano. Então, essa é uma geração diferente. Falei da minha esposa, quando ela foi fazer residência era uma prova de fogo, quase. Assim, vamos passar. E o preceptor, você vai trabalhar aí 20 horas. Eu trabalhava 20 horas, eu venci. Quando eu fui trabalhar, assim, também era assim, no estágio, se vira aí. Eu fiz estágio com uma pessoa muito importante. Falei assim, olha, eu vou ser paraninfo de uma faculdade hoje à tarde. Faz o discurso para mim. Hoje, como assim? Você não me deu tempo? Não interessa. Fica sem almoçar, vai pesquisar, escreve um belo discurso. E dane-se. Você tem que fazer uma peça processual. Eu fiz uma manifestação, uma ocasião, como estagiário, que mudou, deu uma repercussão estadual. O negócio deu um impacto e me deu um trabalho para fazer. Quando deu notícia e tudo, e aí eu falei assim, eu que fiz, mas eu não podia falar que era eu que fiz também. Sim. Você é apenas um estagiário. Então, a geração de vocês, né, é uma geração que não quer morrer de trabalhar. Se o preceptor fala, você vai trabalhar 20 horas, eu falo, não posso, tem ginástica e tal. Talvez. Então, o pessoal mais velho está olhando para esse povo, não aguenta o batente como a gente. Então, criou uma expectativa preocupante, de um certo ponto negativo, de que é uma geração mais frágil. Talvez seja uma geração mais preocupada com coisas relevantes, né? Assim, minha saúde é fundamental. Eu vou trabalhar 20 horas e morrer para quê? Amanhã tem outra pessoa no meu lugar. Assim, olha, será que você quer o sucesso a todo custo? Essa é uma geração que, a princípio, não quer o sucesso a todo custo. É uma geração que fuma menos, bebe menos, entende mais as diferenças, se aceita mais na diversidade sexual, religiosa, ela entende a diferença. Então, é uma geração que entende mais os diferentes do que a minha. Lá de trás, não digo especificamente de mim ou de vocês, mas
de uma forma geral. Então, de certo modo, há uma evolução. Mas esse mundo globalizado, essa geração Z ocidental, ela é assim. Mas hoje a gente tem de olhar como é que é a geração. É difícil. Porque lá na China, eles estão dizendo, estão treinando essa geração para trabalhar 9 horas por dia, 6 dias por semana. E a competição hoje ela é global, não é regional. Então, o chinês, ele é treinado para morrer de estudar, para pensar, no futuro você vai ter uma vida melhor. Então, a maioria dos chineses tem uma vida, uma lembrança da infância, inclusive, ruim. Mesmo, então, isso é muito típico de parte dos asiáticos, né? Essa determinação. Então, é um mundo que tem é uma geração que vai enfrentar um mundo novo, diferente, e um mundo totalmente sem barreiras, né? Esse mundo é verdadeiramente globalizado. Mas quando vocês estiverem em crise existencial, tenho certeza de que o mundo só andou para frente, só melhorou. Vocês têm antibiótico, assistência médica, uma vida mais longa, capacidade de trabalhar menos e viver melhor. Então, com certeza é um mundo de muita esperança ainda. A tendência é melhorar. Agora, uma pergunta bem nessa linha sobre geração e futuro, que eu queria fazer, porque você, como uma pessoa com influência política e com poder ali em políticas públicas, eu queria fazer essa pergunta de o que você almeja e o que você acha que é um pilar fundamental para que as futuras gerações, os atuais jovens adultos que estão na crise dos 20, possam ser adultos e uma juventude adulta e terceira idade com mais influência na política, mais empenho nos trabalhos, mais empenho em todos os aspectos e tenha uma vida mesmo daqui para frente. Quem tem 20 anos agora, mas daqui para frente vai ter mais e vai, enfim, tomar conta dos cargos, tanto políticos quanto todos os cargos importantes. O que você acha que é um pilar fundamental para formar essas pessoas? Olha, eu não sou especialista em filosofia, mas lá no mito da caverna, né? Assim, quem são os políticos? Pode voltar lá vai lá no mito da caverna, assim, quem que são os políticos? Então, tá lá na caverna e você descobre que o que você vê, na verdade, é uma mera projeção, né? A luz vem de fora e você vê apenas sombras. O que é a verdade? Os políticos, eles seriam aquelas pessoas capazes de enxergar o mundo real e trazer aqueles outros. A política é a arte de resolver conflitos e desejos das pessoas. Ter a capacidade de cheirar aquele lado da escuridão e falar assim, vem para a luz. O que é a luz, né? É o rumo. O que é o rumo da cidade? Você tem discussões que às vezes parecem ser boas, mas não são. E às vezes legítimas. Vamos colocar uma ciclovia na rua ou não? Peraí, mas quem pode ser contra a ciclovia? Mas depende. E se desempregar todo o pessoal da avenida lá que tinha todas as lojas
que precisava de pessoas podendo parar para estacionar e comprar os seus produtos, todos os estabelecimentos. Será que é bom o desenvolvimento? Então, as decisões às vezes não são óbvias. Então, e você precisa enfrentar isso. Você precisa ponderar o que é bom. Então, você quer participar desse processo? E não é um processo fácil. Você trabalhar na escolha da vida das outras pessoas é difícil às vezes. E hoje, não se engane não, dá trabalho. Você está disposto a ouvir reclamações da sociedade? Porque hoje você pode reclamar, né? Hoje todo mundo tem acesso. Com essa revolução do pega o telefone, clica, não gostei. Peraí, mas você sabe por quê? Esses dias a cidade foi planejado pontos de saúde. Nós estamos fazendo aqui em Montes Claros, vai fazer um hospital grande, 220 leitos, tá? E estão sendo feitas mais 2 UPAs, tudo no recurso do município. 22 unidades de saúde em construção, então tem 11 em construção, vão começar mais 11. E a gente separou essas grandes unidades hospitalares de forma que fosse possível, 10, 15 minutos, em qualquer ponto da cidade, você chegar no UPA ou no hospital, assim. Então, pensou a cidade, falou, que legal, vai dar certo, melhora o atendimento. Aí a gente pensou as vias, então fez a avenida, fez a ponte, fez tudo. Foi os dias uma ponte pronta, avenida quase pronta. Aí tudo deu muito trabalho, deu muito recurso, muito esforço. Aí tudo pronto. Aí veio uma pessoa na rede social e falou assim, pô, já não pode virar à esquerda nessa avenida. Foi um pensamento de cidade, sabe? Assim, todos os bairros, onde você vai colocar a unidade, essa avenida, essa ponte, esse dinheiro, economiza aqui, coloca ali, projeta aqui. Aí, assim, pô, mas aqui você faz essa ponte, mas eu não viro aqui nela, pra mim ficou ruim. A pessoa com a percepção individual. Mas assim, não é porque... aí, talvez o erro tenha sido nosso. Falei assim, peraí, isso não é a ponte, ela morava num quarteirão anterior. Essa ponte não era bem só para você virar, era para um projeto de cidade. Aí o erro foi dela? Talvez não, talvez, com certeza a gente devia ter comunicado melhor também. Mas estar na política, às vezes, representa sofrer algumas críticas que, a seu juízo, são injustas. Às vezes não. Fala assim, poxa, você faz uma obra dessa, por que você não deixa virar ali? Só para ela também. Então, cada um tem sua dor, né? Você tem de compatibilizar esses conflitos. Até explicava, mas se você vir aqui, você atrapalha o trânsito, não funciona. E aí vem o sentido. Mas dane-se, eu quero virar. Né? A pessoa pode pensar, para mim fica melhor. Aí vem o conceito de sociedade. Faz parte do político demonstrar também que quando é bom para todo mundo, para a sociedade, é bom para cada um também. Mas isso é uma construção difícil de fazer num país que ainda não tem. A gente estava falando da formação do Estado brasileiro. As pessoas ainda às vezes elas não têm consciência da violência que foi a formação da nossa sociedade, do que a gente precisa, do conceito do que é público, do que é privado, dessa separação. Então, é algo de alguma complexidade. Para participar da política, você tem de entender que essa discussão, ela às vezes vai te desagradar, né? Você vai se expor, né? Estar ao debate, mas, por outro lado, poder participar da melhoria da vida das pessoas é algo muito gratificante.
doutora Otávio. Realmente você trouxe tópicos muito interessantes, assim, eu fiquei bem impactada, eu gostaria de poder continuar mais essa conversa, que realmente eu tinha muitas dúvidas, acredito que trouxe ensinamentos muito bons pra gente e também pra quem tá assistindo, né, que tá vivenciando essa fase. Eu queria realmente agradecer mais uma vez por ter topado estar aqui com a gente. A sua presença realmente fez uma diferença muito grande e acredito que todo mundo que está presente nessa sala tirou alguns insights que possam levar, assim, né, modificar, chegar em casa, refletir um pouco mais. Então, realmente, muito obrigada, viu? Foi realmente muito bom. Eu que agradeço, estou lisonjeado com o convite, sempre que precisar, e, sobretudo, deixar uma mensagem de esperança, de fé, de determinação. Eu, assim, não quero ensinar ninguém, foi uma experiência pessoal, não há nenhum ar professoral. Eu penso bem dessa forma, como eu disse, posso não estar certo, mas é uma visão de futuro e de esperança. Espero que essa geração agarre nesse batente aí para levar a nossa sociedade para um lugar cada vez melhor. Vocês têm tudo para transformar a nossa sociedade ainda mais e de forma positiva. E da minha geração, lá dos anos 80, né, fica a esperança que vocês vão desempenhar muito bem esse papel. Muito obrigada, foi um prazer ouvir uma pessoa com tanta experiência e um embasamento histórico tão bom e que traga insights tão inteligentes. Realmente, eu acho que isso é muito importante para a política, uma pessoa que tem embasamento histórico e que conheça a história da política, do nosso país. Às vezes a gente acha que um político só precisa ser uma pessoa que entende as dores das pessoas, mas ter um embasamento histórico é essencial para você conseguir não repetir o que deu errado e principalmente para você entender como as coisas funcionam. Nossa, parabéns, muito obrigada. Eu que agradeço. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, nos acompanhar também no Spotify, no Instagram e no TikTok. Muito obrigada e até a próxima.